Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Tati Parmegiano, eu sou ginecologista, sou obstetra, eu fiz pós-graduação em medicina esportiva e acabei juntando as duas coisas que eu gostava, a medicina e o esporte. Então eu sou gineco e gineco-esporte que a gente fala, tá? Eu trato de atletas, eu trato de esportistas, eu gosto de incentivar o exercício. Então, o ginecologista é um médico muito importante na vida de uma menina porque está muito envolvido com a intimidade dela, né? Se a gente parar para pensar, você vai ser tocada por esse ginecologista, ele vai examinar suas mamas, ele vai examinar as partes embaixo, a sua vagina, ele vai te dar dicas, né, sobre depilação, sobre como seu corpo funciona. Então, eu particularmente adoro atender meninas na sua primeira consulta, porque quando a gente principalmente explica como funciona o corpo delas, né? A Aline sabe que nas minhas consultas a gente tem até um espelhinho, né? Então esse espelhinho a gente tenta mostrar que tem o buraquinho do xixi, que é a uretra, que tem o buraquinho da vagina, que tem a menstruação, a relação sexual onde nasce o neném, e o ânus, né, onde a gente faz cocô. E que isso tá tudo relacionado com a nossa saúde e com a nossa higiene. A menina tem cólica, nem toda menina tem espinha, nem toda menina tem TPM, fica triste ou chorona, né, os sintomas de humor. Então, assim, os sintomas são muito individuais. Algumas mudanças já acontecem antes da menstruação. Então, teoricamente, a mama começa a crescer, os pelinhos começam a aparecer, a menina cresce, às vezes até antes do menino, na própria idade. Aí vem a menstruação. Menstruação às vezes assusta, né? Às vezes ela pode acontecer, a idade mais ou menos que a menstruação vem é 12 anos, mas pode vir antes. E às vezes é uma criança que vai menstruar, ela não entende aquele sangue. Mas o sangue, ele vem da camada interna do útero e significa que um dia, aquela camadinha interna, que é tipo um colchãozinho de sangue, vai ser capaz de segurar um bebezinho, né? Então, significa que um dia, se você quiser, o seu corpo vai poder engravidar e gestar um bebê. Mesmo quem é virgem pode usar absorvente interno, porque o mais importante da gente entender é que o ímen, que é considerado, né, a pelezinha ali, uma membranazinha a mucosa, né, na verdade, da virgindade, ele é elástico, tá? Ele já é aberto, a menstruação passa por ali. Nem toda menina vai sangrar ou vai ter dor na primeira relação, então, de novo, não tem certo ou errado em relação a isso. Antigamente se achava, tá? Que todo mundo tinha que sangrar pra mostrar que era virgem, mas hoje a gente não fala mais isso. Então, e é importante, né? Às vezes as meninas me perguntam, eu não tenho relação com menino, eu tenho relação com menina, então eu sou virgem? Aí depende do nosso conceito do que é ser virgem, né? Pra mim, Tati, tá? Ter relação sexual significa você ter essa intimidade com uma outra pessoa, independente se vai ser com o pênis do menino ou com o dedo ou qualquer coisa de uma menina. A menstruação, geralmente, ela vem entre 21 a 35 dias, tá? Tem algumas pessoas que falam que é entre 25 e 38, mas a gente colocou no manualzinho nosso entre 21 e 35 e nós vamos seguir isso, tá? Menos de 21 dias é um ciclo curto, mais de 35 dias é um ciclo longo. Como que a gente vai medir isso? Do primeiro dia da menstruação para o primeiro dia da próxima, tá bom? Quem tiver um aplicativo vai usar o aplicativo, quem puder anotar vai anotar, mas é mais ou menos assim que a gente sabe. Não é normal a menstruação atrasar. Se ela atrasou, lembra, a primeira coisa que pode estar acontecendo é a menina estar grávida, né? É o primeiro sinal. Mas podem ser outras coisas. Pode ser alteração de hormônio, pode ser da tireoide, tem um hormônio que chama prolactina, pode ser ovário policístico, pode ser menopausa. Então, o atraso da menstruação significa que tem alguma coisa errada e que é bom a gente passar no médico para saber o que está acontecendo. E nesses sinais do corpo, uma outra coisa que pode acontecer é o corrimento. Corrimento é quando a calcinha fica meio suja. Todo mundo pode ter um pouquinho de corrimento. Teoricamente, ele não pode ter cheiro ruim, ele não pode dar coceira e não pode ser muito, tá bom? O que faz a gente ter corrimento? Geralmente, calcinha inadequada, então a gente costuma falar que é melhor o forrinho de algodão, ele é mais confortável, ele deixa transpirar. É melhor calcinha sem elástico, muito apertado, tá bom?
A gente lava a nossa calcinha, tá? É uma coisa pra gente cuidar da gente. Nem é a nossa mãe, nem uma ajudante. A nossa saúde é um jeitinho da gente ver se tá tudo bem. E não colocar a calcinha pra secar no banheiro. O banheiro é úmido, às vezes ela nunca vai ficar bem sequinha, tá? Então é muito importante que a gente lave e estenda no lugar que ela vai ficar seca. Principalmente, né, em atleta, quem faz exercício. Não ficar com a calcinha suada há muito tempo, tá? De novo, é aquele ambiente ali que fica quente e úmido, isso não é muito legal. Então acabou teu treino, se você não vai tomar banho, troca a sua calcinha, tá? Tira a sua roupa suada, isso é importante. Dormir sem calcinha é uma coisa também muito boa, é um momento ali pra gente arejar lá embaixo, tá? Manter a temperatura, manter o pH, né? Saudável. Eu brinco que a minha filha dorme de piquica solta, ela sabe, com 3 aninhos, que é um momento nosso ali. Põe a calça do pijama, põe os shortinhos, mas pode ficar sem calcinha, tá bom? Assim, preserve a sua intimidade, né? Mas isso pode ser bem legal, tá? Teoricamente, você tá reguladinha, não significa que vai descer sempre no mesmo dia certinho. Pode ter uma variação, tá? Mas mais ou menos uma vez por mês a gente deve sangrar, tá? A não ser que você esteja usando algum anticoncepcional, porque aí você pode escolher, né? Então, assim, você pode fazer um combinado de quando você vai sangrar ou não. Isso é uma coisa que geralmente você faz com o seu médico. Mas se você parar de sangrar do nada, tem alguma coisa que talvez esteja errada. Isso é muito comum em atleta, né? Às vezes quando você treina muito e não come, falta energia para você sangrar e a gente não pode achar que é normal, tá? Só que às vezes a menina não gosta de sangrar e não vai no médico. Tem que ir no médico se a sua menstruação começar a ficar não vindo. O anticoncepcional, ele serve para várias coisas, além de evitar a gravidez, tá? Tem menina que menstrua muito, o anticoncepcional pode ajudar a sangrar menos. Tem menina que tem muita TPM, TPM pode ser com cólica, pode ser com dor de cabeça, pode ser com alteração de humor, de ficar chorona, de ficar brava, o anticoncepcional pode ajudar. Tem menina que tem muita espinha, o anticoncepcional pode ajudar, tá bom? Então assim, mesmo a menina que nunca teve relação, pode usar anticoncepcional. Aí a gente tá falando geralmente da pílula, da injeção e do adesivo. O DIU e o anel vaginal, teoricamente a menina já teve relação, tá bom? Então assim, a gente tem que escolher um método para cada menina, não pode ser o mesmo para todo mundo, tá? Isso é muito importante de cada um escolher o que vai ser melhor para você. Quando a gente tem relação, o menino, né, ele vai ejacular, ele vai gozar e vai sair no esperma dele o espermatozoide e pode sair vírus e bactérias, tá? Então na relação sexual, mesmo no comecinho dela, às vezes pode sair um pouquinho, né? E aí a gente já pode, infelizmente, pegar doença ou engravidar, tá? E isso não acontece só na hora final, porque às vezes assim, não, na hora eu tiro, eu tenho que tomar cuidado, às vezes sai um pouquinho sem perceber. A DST é uma doença sexualmente transmissível, a IST é uma infecção sexualmente transmissível, tá? É mais ou menos nomes diferentes para a mesma coisa. São doenças que a gente pega por meio da relação sexual quando a gente não usa camisinha, principalmente desde o começo. Quando a mulher engravida, o colchãozinho de sangue que estava ali dentro do útero e que ia virar a menstruação, ele vai servir para segurar o bebê, tá? Então, ela não vai menstruar durante os 9 meses. Depois, logo depois do parto, ela sangra por 6 semanas, que a gente chama de quarentena. A verdadeira quarentena, né? Aí o bebê começa a amamentar. O nosso corpo entende que se tem um bebezinho amamentando, a gente não pode ter a menstruação de novo, a gente não pode ter um outro colchãozinho para um outro bebê, né? Então assim, ele faz com que a gente fique um tempo sem menstruar. Quando esse bebê começa a mamar menos, o nosso corpo também entende que ele já tem outra comida e talvez a gente possa se preparar para uma nova gestação. Então, geralmente, né, com a diminuição do aleitamento, a menstruação tende a voltar. E aí a mulher vai estar pronta para engravidar de novo.